Fala pessoal, tudo bem? É óbvio que tudo bem, a gente vai ter um filme do Coringa daqui a 5 dias. Eu tô tentando imitar a risada, não tá dando certo. Gente, Coringa, velho. Mano, Coringa é um dos personagens mais complexos de toda a história dos quadrinhos, de toda a cultura pop. Na verdade, eu acho que ele é um dos melhores personagens fictícios já criados, de todos os tempos. Ah, mas ele é do quadrinho não é algo sério. Foda-se. O Coringa ele tem uma complexidade, foi adquirindo uma complexidade ao longo dos anos que eu acho que ele se equipara a personagens complexos da literatura. Mas isso aqui não é um vídeo para debater a psique do Coringa, e sim para ficar animado sobre um novo filme dele, como se eu não tivesse animado o suficiente. Eu sempre defendi que o William Dafoe tinha que interpretar o Coringa, até hoje ninguém me convenceu do contrário, e eu quero ver um Coringa do William Dafoe. Por quê? Porque o William Dafoe fez o Nosferatu no filme A Sombra do Vampiro, fez Duende Verde, ou seja, dois personagens monstruosos, tal qual o Coringa deveria ser, e ele tem uma fisicalidade, o sorriso. Olha o sorriso do William Dafoe, olha o sorriso do Coringa, pra mim é a mesma pessoa. Desculpa. Mas, enquanto a gente não vê um filme do Coringa envelhecido, do Coringa, quem sabe, louco no Arkham, interpretado pelo William Dafoe, e também considerando a atual situação em que o universo DC se encontra, jamais veremos isso. Enquanto isso não vem, a gente vai ficar com um maravilhoso, sensacional, incrível Joaquin Phoenix, que faz o vilão do filme Gladiador, que é um dos meus filmes favoritos. Ou meu filme favorito, eu entrei em conflito recentemente, Gladiador era meu filme favorito, agora eu acho que não mais. De qualquer forma, o Joaquin Phoenix é um puta ator, e você vê, assim, só pelos trailers, a atuação que ele tá dando ao personagem. Minha querida câmera parou de gravar, tive que trocar. Sinopse tá quebrado aqui, é uma desgraça. Mas tudo bem. Não estava falando. Coringa, agora ele vai ser o Coringa, cara. E ele é o ator perfeito, cara. Ele tem aparência. Ele é louco, o ator é louco, no sentido, obviamente não literal, mas ele é muito doidão. Ele fingiu por 2 anos. Ele fingiu abandonar a carreira de cinema para se tornar um rapper. E por 2 anos ele viveu e se comportou como um rapper, só pra lançar um filme. E esse filme nem foi tão bem recebido e ele perdeu 2 anos da vida dele. Enfim, esse cara é doidão. Mas assim, ele tem a cara e ele tem a disposição e ele tem o talento de ser um dos melhores Coringas de todos os tempos. A gente não pode, toda vez que sair um filme com o Coringa, a gente não pode ficar esperando que esse filme, será que esse Coringa vai superar o Heath Ledger? Cara, não se trata de superar o que veio antes, se trata de fazer um novo personagem. E a gente não pode desmerecer esses caras. O César Romero fez um Coringa mais voltado para o infantil, mas que transmitiu perfeitamente a loucura dos quadrinhos. O Jack Nicholson foi um dos que deu mais profundidade ao personagem e que o tornou mais humano ao apresentar sua origem e decadência. O Heath Ledger introduziu o Coringa mais complexo e mais louco que já tivemos no cinema e é um dos grandes personagens do século. O Jared Leto, o Joaquin Phoenix, ele vai entregar com certeza um personagem à altura do Heath Ledger, à altura do que o Coringa é nos quadrinhos. O que eu gosto muito nos quadrinhos é o Coringa antes de ser o Coringa. E embora isso nunca tenha ficado claro nos quadrinhos, no canon DC, né? Canon de quadrinho é uma desgraça total. Nunca ficou claro quem era o Coringa, o que ele fazia antes de ser o Coringa, né? Uma teoria que eu gosto muito no filme Cavaleiro das Trevas é a teoria que fala que o Coringa é um veterano de guerra que ficou louco com os horrores da guerra, quebrou, né, mentalmente e se tornou o Coringa. Tanto é que ele sabe manusear uma bazuca, ele sabe manusear uma arma, ele sabe manusear explosivos, ele sabe fazer a pose militar, né? Ele sabe se portar como um militar, como a gente vê naquela cena do Cavaleiro das Trevas. E eu gosto muito dessa teoria. Ela é até um pouco arrepiante, no sentido de ela é um pouco assustadora. Dá um realismo, uma profundidade ao personagem que eu acho muito interessante. O Jack Nicholson, obviamente, a gente vê ele desde ele ser um ladrão comum até se tornar, né, o Coringa, então não tem muita dúvida nesse sentido.
Sem falar que o Coringa do Jack Nicholson introduziu aquela ideia que, se eu não me engano, não existe nos quadrinhos, de que foi o Coringa que matou o Thomas Wayne. Ou seja, foi o Coringa que criou o Batman. Ou será que foi o Batman que criou o Coringa? Porque o Batman decidiu... Bom, o Bruce Wayne é traumatizado pela morte dos pais e se tornar o Batman foi, em grande parte, devido à morte dos pais. E quem matou os pais do Bruce Wayne foi o Coringa. Só que ele ainda não era Coringa. Só que quem derruba o Jack Napier, né, que é o nome do Coringa antes do Coringa, num tanque de ácido é o Batman. Então foi o Batman que criou o Coringa ou o Coringa que criou o Batman? Não tem resposta, porque um não vive sem o outro. Eles são os lados opostos de uma mesma carta de baralho. E eu acho isso simplesmente sensacional. Mas tanto no Cavaleiro das Trevas, tanto no quadrinho Piada Mortal, que é o quadrinho definitivo do Coringa, a gente tem essa ideia de que ele era um cara simples, que teve um dia muito, muito ruim, um dia em que tudo na vida dele deu errado, foi demitido, perdeu tudo, ninguém ria das piadas dele, a mulher teve um acidente doméstico e ela estava grávida, morreu ela e o bebê, aí ele foi assaltar e nesse assalto tudo deu errado e ele caiu num tanque de ácido e se tornou o Coringa. Essa é a versão mais aceita, né? Isso é muito interessante também, como a gente não sabe direito, e não tem que saber mesmo, não tem que chegar aqui, não, mas eu acho que tem que ficar, sabe, nesse constante questionamento. Eu acho isso muito bom. Mas a ideia é que o Coringa, ele era um cara comum que teve um dia ruim, então ele quer provar que qualquer um pode enlouquecer como ele, se tiver um dia de merda. E é por isso que no Piada Mortal ele escolhe o Gordon, que era, né, o paladino da justiça, da moralidade em Gotham, e no filme Cavaleiro das Trevas ele escolhe o Harvey Dent, que era era a imagem social do homem justo, né? Então ele prova que até mesmo Harvey Dent pode quebrar, se passar por um dia ruim, né? E esse é o ponto do Coringa, é transformar as pessoas como ele. E aí você tem, cara, todas as teorias, eu tô arrepiando, velho, é muito bom essa história. Você tem a teoria que fala que o Coringa, na verdade, é a pessoa mais sã do mundo. O Coringa é a pessoa que entendeu a sociedade, ele viu a sociedade, entendeu e ficou louco. Mas esse ficar louco, na verdade não, na verdade ele atingiu a razão. Nós que estamos loucos por não sermos como ele. Essa teoria eu acho foda demais. Tem a teoria que fala que o Batman e o Coringa são complementares opostos, que na verdade é uma teoria, basicamente como os personagens se relacionam. Essa coisa de ser um complementar oposto é muito interessante porque o Coringa não existe sem o Batman e o Batman não existe sem o Coringa, né? Eles precisam um do outro. E tem também a teoria que fala que na verdade quem é o louco é o Batman. E isso faz muito sentido. O Batman é um bilionário que se veste de morcego pra bater em bandido no meio da noite. O Batman é muito louco. Então, essa relação Batman-Coringa é excelente. Enfim, chega de falar sobre o Coringa, vamos falar sobre o filme. Cara, pelos trailers tá maravilhoso. A estética desse filme tá sensacional, cara. E eu tô vendo muita gente tendo dificuldade em explicar esse filme. Eu tô vendo vários, sabe, o pessoal do Omelete e tal. Parece que eles não estão conseguindo direito transmitir ao público o que é que tá acontecendo. Mas pra mim é muito óbvio, cara. A gente tá voltando, a gente tá se direcionando, na verdade, a uma Gotham triste, decadente, em crise. Nesse contexto de merda, nessa sociedade, né, que o rejeita, vai se tornar o Coringa para introduzir o caos, a anarquia, né? Então assim, cara, o filme me lembra demais Taxi Driver, me lembra demais cinema norte-americano da década de 70 e 80. O Coringa se chama Arthur, que se não me engano é um dos nomes que ele teve ao longo da história dele, da cronologia dele. E perceba que é Arthur Affleck. Ben Affleck foi o Batman, né? Gostou, né? Cara, ele tem a mãe, nossa senhora, velho, ele tem a mãe doente mental, provavelmente, ou doente física, precisa cuidar dela, essa mulher com certeza vai morrer, quer dizer, ela morre, a gente sabe que ela morre, né, pelos trailers e tal, e ele vai enlouquecer, mano, vai ser tão bom. E falando em Joaquin Phoenix com mãe debilitada, assista ao filme Você Nunca Esteve Aqui. Este filme é uma obra-prima, eu enxergo esse filme como um ensaio para o filme do Coringa. É um filme diferente. É um dos filmes mais violentos que eu já vi, mas não tem nenhuma cena de violência. Assiste esse filme, é muito, muito bom. O Joaquin Phoenix está incrível nesse filme. É um Taxi Driver da nova geração. Mas enfim, cara, e o Robert De Niro tá no filme. O Robert De Niro tá voltando. Irishman, Coringa, que bom ver o Robert De Niro atuando, velho. Que maravilha vê-lo atuando. Cara, vê a análise que o Jovem Nerd e o Azaghal fizeram dos dois trailers de Coringa.
não preciso falar mais nada. Esse filme vai ser bom. Coringa tem o potencial de ser o melhor filme do ano. No final do ano eu vou fazer os 10 melhores filmes que eu assisti em 2019. Coringa pode estar em primeiro lugar. Ah, mas vai ter Star Wars. Amigo, Coringa. Né? Porque assim, pelo que eu tô vendo, pelo que eu tô lendo, esse filme é muito bom. É o que a gente queria e um pouco mais. Mal posso esperar pra assistir. Se tudo der certo, eu vou ver sábado que vem. Por favor, vamos lá, Joaquin Phoenix! Vai ser foda pra caralho! Então eu vejo vocês na próxima e adeus!